todos, eu sou Fabiana, eu sou mestranda no IAG na Geofísica e eu vou apresentar a aula para o curso de preparação pedagógica em oceanografia e o meu tema vai ser o ciclo de Wilson, desde o nascimento ao fechamento de um oceano. Então eu vou falar, desde quando nasce um oceano até como que ele se fecha. E isso eu vou apresentar através do ciclo de Wilson. Bom, para isso a gente tem uma pergunta introdutória para a aula, que é como nasce um oceano? Então, para isso a gente precisa primeiro ver um pouquinho sobre a teoria da tectônica de placas. E aí a gente vai ver que essa teoria nos mostra que as placas elas estão dispostas em diferentes limites e a gente vai ver como que é a feição do assoalho oceânico para cada um desses limites. E aí a gente vai entrar no ciclo de Wilson propriamente dito, a gente vai ver todas as suas etapas e um exemplo da formação do Oceano Atlântico. A gente vai ver também um pouquinho sobre a evolução dos oceanos, como que está relacionada a idade dos oceanos com a tectônica de placas, com o ciclo de Wilson. E também um pouco sobre a batimetria e espessura da litosfera oceânica. E por fim, vamos ver quais foram as nossas conclusões dessa aula. Bom, falando um pouco sobre a tectônica de placas, a tectônica de placas é uma teoria que foi proposta na década de 1960 e ela é uma teoria única que explica diversos processos geológicos. Ela é uma teoria que foi proposta já em duas outras teorias anteriores, que é a deriva continental e a expansão do assoalho oceânico. E essa teoria da deriva continental, ela já propunha que as massas continentais estiveram já unidas, não estavam na disposição que a gente observa hoje, e aí elas, por deriva, os continentes foram se separando e aí a gente tem o que a gente observa hoje. Isso foi baseado nessa geometria que encaixa perfeitamente, por exemplo, aqui na América do Sul e na placa africana, e também por unidades geológicas observadas tanto nessa região como nessa região, além de dados paleontológicos e de dados paleogeomagnéticos. Então, a gente observa que o nosso planeta Terra está dividido então num mosaico de placas litosféricas, e essas placas litosféricas podem englobar tanto continente e oceano, como o caso dessa placa sul-americana, como só oceano, como o caso da placa do Pacífico. Ela tem dimensões variadas e essas placas estão em constante movimento sobre uma camada mais interior da Terra, que é a astenosfera. E essa teoria então vai nos ajudar a entender como que é a criação, o espalhamento e o fechamento dos oceanos. Bom, então como a gente tem esse mosaico de placas sobre o planeta Terra, a gente tem diferentes limites entre eles. A gente tem o limite divergente, que é quando essas placas litosféricas estão separando uma da outra, e aí a gente tem a formação de uma nova litosfera oceânica, que é ascende das regiões mantélicas. Aqui. A gente tem o limite convergente, que é quando essas placas elas estão convergindo uma com a outra, e aí a gente pode ter a subducção, que vai ter uma reciclagem da litosfera oceânica, e a gente tem o limite transformante, que a gente tem apenas um deslizamento entre essas placas litosféricas. Esse limite divergente, por ele formar uma nova litosfera oceânica, ele também é conhecido como limite construtivo. O limite convergente, por ele destruir essa litosfera que está mergulhando aqui, ele também é conhecido como limite destrutivo. E o limite transformante, como ele tem apenas um movimento relativo das placas, ele conserva a litosfera, não há nem destruição e nem criação, ele é conhecido como limite conservativo. A gente vai ver um pouquinho de cada um desses limites e as feições que a gente observa no assoalho oceânico.
Por exemplo, né, os limites divergentes, a gente tem a formação de um centro de espalhamento oceânico, porque o oceano vai se espalhando cada vez mais nesses limites. E aí a gente forma uma grande dorsal, e essa dorsal pode atingir extensões quilométricas. E aí a gente tem essas dorsais de baixa taxa de espalhamento, que são aquelas dorsais mais lentas, e a gente tem dorsais de alta taxa de espalhamento, que são as dorsais mais rápidas. Nas dorsais mais lentas, né, que o oceano vai se separando mais lentamente, a gente tem a formação de um Rift Valley bem desenvolvido. Um rift é uma depressão, é um vale mesmo. A gente tem uma topografia com um relevo acentuado e o assoalho oceânico é bem rugoso, a gente observa picos e depressões constantemente. E um exemplo desse tipo de dorsal é a dorsal que a gente tem no Atlântico, a dorsal mesoatlântica. E uma dorsal de alta taxa de espalhamento, que é aquela que vai, o oceano vai se separando mais rapidamente, a gente tem a presença de uma crista central, como a gente observa aqui, e o assoalho oceânico já apresenta menos rugosidade, ele é mais liso quando comparado com as dorsais lentas. Então, essas dorsais rápidas, a gente tem como exemplo a dorsal do Pacífico. E no limite convergente, a gente pode ter 3 encontros diferentes. Um encontro entre 2 litosferas oceânicas, e aí aquela litosfera que for mais antiga vai ser mais densa. E como ela é mais densa, ela vai tender a sofrer subducção, ela vai tender a mergulhar sobre a litosfera mais jovem. E isso a gente observa aqui nas ilhas japonesas. A gente pode ter também um encontro entre uma litosfera continental com uma litosfera oceânica. A litosfera oceânica é sempre mais densa do que a continental. Então, sempre a gente vai ter a subducção dessa litosfera oceânica. Ela vai tender a mergulhar sobre a litosfera continental. E isso a gente observa na costa oeste da América do Sul. E quando a gente tem o encontro de 2 litosferas continentais, as litosferas continentais, por apresentarem uma composição diferente, elas são menos densas. Então, elas não sofrem subducção. Elas vão colidir e vão formar grandes cadeias de montanhas, como, por exemplo, o que acontece no Himalaia hoje em dia. Bom, então, quais são as feições que a gente observa no assoalho oceânico a depender da convergência? Se a gente tem uma subducção mariana, que é quando a gente tem um encontro de 2 litosferas oceânicas, a gente vai ter, então, um arco de ilha, a formação de um arco de ilha na placa cavalgante, e atrás desse arco, a gente tem uma bacia, a formação de uma bacia, que é conhecida como bacia de Backyard, porque ela está atrás desse arco de ilha, certo? E aí, a gente tem aqui, a sua estrutura do prisma de acreção muito pouco desenvolvido, ou às vezes até ausente, e nessa região da placa que está mergulhando, a gente forma umas fossas muito grandes, umas trincheiras bem profundas aqui. E o mesmo acontece na subducção que a gente conhece como subducção chilena, que é quando a gente tem uma placa continental com uma placa oceânica. A placa oceânica vai tender a mergulhar e aí a gente vai formar essa estrutura de prisma de acreção bem desenvolvido. E ao invés da formação de arcos de ilhas, a gente tem a formação de arcos continentais. E isso é o que a gente observa, né, na subducção dos Andes. E o limite transformante, que é aquele limite de deslizamento das placas, esse limite vai estar ligando 2 outros limites de placas. Por exemplo, aqui a gente tem uma dorsal, que é um limite de placa, outra dorsal, que é um limite de placa, e aqui a gente tem um limite transformante, que está ligando esses outros 2 limites. E aí a gente pode ter os limites longos, que são aqueles grandes, ou os estreitos, que são menores. E aí a gente conhece como falha transformante longa e falha transformante estreita. Na falha transformante longa, aqui no limite, a gente vai formar um vale linear bem profundo, com a formação de serpentinito, que é uma rocha, e a gente vai ter o contato de litosfera jovem criada aqui na dorsal com uma litosfera mais antiga.
Já nos limites estreitos, a gente tem altas temperaturas na região da falha transformante, e aí a gente vai formar diversas zonas de cisalhamento aqui, que vão ter elevações e vales aqui dentro dessa falha, tá certo? Então esses são os 3 limites de placas que a gente viu, com algumas diferentes feições observadas no assoalho oceânico. Bom, então o que seria o ciclo de Wilson, né? O ciclo de Wilson vai envolver desde o limite divergente, desde o limite construtivo até o limite de destrutivo, né? O limite de colisão. E aí, esse ciclo de Wilson, ele foi proposto por Thurson Wilson e ele propôs uma duração do ciclo de cerca de 500 milhões de anos. Mas, nesse ciclo, ele é um ciclo teórico, então nem sempre o ciclo irá se completar. Às vezes o ciclo pode parar em muitos estágios, às vezes pode não apresentar todos os estágios, mas a gente vai ver cada um desses estágios, que começa desde o estágio embrionário, que é o estágio de rifteamento, quando a crosta está querendo quebrar para abrir, o estágio juvenil, que é quando a gente já tem a formação de uma litosfera oceânica propriamente dita, e aí a gente tem o estágio maduro, quando a gente já tem um oceano bem desenvolvido, e aí a partir do momento que esse oceano está bem desenvolvido, ele vai começar a sofrer um declínio, que é o estágio de declínio, que vai ser o início da subducção. E quando a gente ocorre o fechamento da bacia oceânica, a dorsal é subductada, a gente começa o estágio terminal até que chega no estágio final, que é o estágio de sutura, de colisão das duas massas continentais. E aí nesse estágio de colisão, aqui vai formar uma zona de fraqueza, né? Porque ele já sofreu tanta deformação, essa massa continental, que aqui forma uma zona de fraqueza que tende novamente a se abrir e recomeçar o ciclo. Tá? Vamos ver agora separadamente cada um dos estágios com os exemplos atuais. O estágio embrionário, ele então vai apresentar um rifteamento, vai ser o início do rifteamento. A gente tem uma ascensão do material mantélico, aí a gente tem um fraturamento na crosta e esse material vai se acendendo por essas fraturas até que ocorra o derramamento dos primeiros basaltos. Um exemplo atual desse estágio é o que está acontecendo na África, aqui no Rift Africano. Então a gente tem que esse pedacinho aqui da África tende a se separar dessa outra parte aqui. E aí quando a gente tem os primeiros derramamentos basálticos, a formação da primeira crosta oceânica para a formação de um oceano, a gente já está no estágio juvenil, que a gente já está formando um mar jovem, estreito e com uma direção muito bem definida, olha, como é o caso do Mar Vermelho. E à medida que esse mar vai evoluindo e vai se progredindo, ficando cada vez mais maduro, a gente passa a ter o estágio maduro, que a gente já tem um oceano bem desenvolvido, que está limitado aqui, ó, pelas plataformas continentais. E isso a gente observa muito bem aqui no Oceano Atlântico. No Oceano Atlântico a gente tem essa dorsal mesoatlântica e à medida que aqui foi se espalhando, as duas massas continentais foram se separando cada vez mais. Então a gente já tem um oceano bem desenvolvido, tanto do lado da América do Sul quanto do lado da África. E eles estão limitados aqui pelas plataformas continentais da América do Sul e a plataforma continental africana. E aí essa litosfera oceânica, esse oceano, ele vai atingir uma certa idade, em torno dos 200 milhões de anos, e a gente vai começar o estágio de declínio, que é quando essa placa oceânica vai começar a mergulhar sobre uma outra placa. Nesse caso aqui, a gente está mostrando o exemplo da costa oeste da América do Sul, que é a subducção nos Andes. Essa placa oceânica está mergulhando sobre essa placa continental e o oceano vai tender a desaparecer. E aqui marca um limite destrutivo, né? Porque ela está sendo consumida. Mas aqui no Pacífico, a gente tem também um limite construtivo, que a gente tem a dorsal do Pacífico. Só que geralmente a velocidade de consumo, a velocidade de destruição
é maior do que essa velocidade de criação. Então, cada vez mais, essa dorsal vai se aproximando aqui desse limite de destruição e ela também vai ser destruída e a gente vai tender a cada vez mais diminuir esse Oceano Pacífico, certo? Então, a litosfera oceânica, ela atinge uma idade máxima aí de 200 milhões de anos e ela começa a ser subductada. E quando a gente tem a subducção dessa dorsal, a gente entra no estágio terminal, que aí a gente não tem mais um centro de espalhamento, não vai ter mais formação de oceano e as massas continentais vão tender a se aproximar cada vez mais. E isso a gente observa muito bem no mar Mediterrâneo. Então a gente tem uma tendência muito grande dessa placa africana que colidir e formar altas cadeias de montanhas, que seria o estágio final, o estágio de sutura, que hoje a gente observa nos Himalaias, que a gente tem a colisão de duas massas continentais. Porque a gente não teve mais um centro de espalhamento, o oceano foi cada vez se fechando e as duas massas continentais colidiram. Como eu já disse, a litosfera continental não sofre reciclagem, não sofre subducção, ela não mergulha para regiões mantélicas. Então, o que acontece é que uma tende a entrar um pouquinho debaixo da outra, mas elas vão formar essas grandes cadeias de montanha, por exemplo, nos Himalaias. Beleza? E o ciclo de os 6 estágios aqui eu quero mostrar para vocês a disposição deles no globo atual. A gente tem aqui, como eu disse, né, o estágio embrionário, que é o início do estágio de rifteamento aqui na África, no leste africano. A gente tem o estágio juvenil aqui no Mar Vermelho, que é um mar bem jovem, um mar estreito, um mar com uma direção bem definida. A gente tem o estágio maduro aqui no Oceano Atlântico, que já é um oceano bem desenvolvido. A gente tem o estágio de declínio, quando a litosfera oceânica começa a ser consumida, que é aqui na costa oeste da América do Sul. E aí, quando a dorsal ela entra em subducção, a gente começa o estágio terminal, que as duas massas continentais vão tendendo a se aproximar cada vez mais. Isso a gente observa aqui no mar Mediterrâneo. E aí, quando as duas massas continentais colidem, a gente tem a formação das grandes cadeias de montanhas e a gente observa isso aqui no Himalaia. Eu vou mostrar agora para vocês um videozinho da sequência, uma animação do ciclo de Wilson, tá? Então, ó, a gente tem o rifteamento iniciando. E aí forma o centro de espalhamento, e aí quando começam os primeiros derramamentos basálticos, a gente começa a formação de um novo oceano, que é o estágio juvenil, né, que vai formando um oceano estreito e jovem. Esse oceano vai se desenvolvendo, ficando cada vez mais desenvolvido, como o caso do Oceano Atlântico, até que a litosfera oceânica é densa o suficiente para entrar em subducção, e aí começa o estágio de declínio. E aí a bacia oceânica vai se fechando, até que você tenha a subducção da própria dorsal, que aí a gente já está nos estágios finais do ciclo de Wilson, e as duas massas continentais vão cada vez ficando mais próximas uma da outra, até que a gente tenha a colisão e o fechamento total desse oceano, formando grandes cadeias de montanhas, como a gente vê no Himalaia, certo? Então, voltando aqui para a apresentação, a gente viu então os 6 estágios do ciclo de Wilson, só relembrando que nem sempre os 6 estágios estão presentes, podendo ter a ausência de algum estágio ou até mesmo o ciclo parar em algum dos estágios, certo? Não ser completado. E aqui eu quero mostrar a formação do Oceano Atlântico, que envolve os primeiros estágios do ciclo de Wilson. Em 200 milhões de anos, essa primeira imagem, a gente vê que as massas continentais estavam todas unidas. E aí, com um único oceano, né? E aí, em 160 milhões de anos, a gente já começa uma abertura aqui do Oceano Atlântico Norte, separando a África da América do Norte. Em 80 milhões de anos, a gente já tem a formação aqui do Oceano Atlântico Sul.
mas a África com a América do Sul ainda estão bem próximas, então é um oceano bem jovem. E nos dias atuais, o Oceano Atlântico muito bem desenvolvido, né, com um centro de espalhamento aqui no meio, separando as massas continentais da África e da América do Sul. Essas imagens foi retirada desse artigo do Nancy, e se vocês quiserem acessar depois para dar uma lida no artigo, tá? Ele explica um pouco sobre esses estágios. E falando um pouco então sobre a idade dessa litosfera oceânica, né? Como que essa idade está relacionada com o ciclo de Wilson? Como a gente viu, o centro de espalhamento vai ter as cidades mais jovens, né? Porque é aqui que está sendo criada a litosfera oceânica, é aqui que está sendo criado o oceano. Então aqui a gente tem as idades mais jovens, ó, a gente observa aqui na dorsal do Atlântico, aqui na dorsal do Pacífico, o Mar Vermelho também tem idades bem jovens. E à medida que se afasta desse centro de espalhamento, as idades vão se tornando cada vez mais antigas e a litosfera oceânica vai ficando cada vez mais densa. Como a gente vê aqui, ó, no Mediterrâneo, que é um mar que já está sendo fechado, ele possui as idades mais antigas de todo o globo, né? Então ele realmente já está sofrendo reciclagem, ele já está no estágio terminal e essas duas massas continentais vão tender a se unir. E qual que é a relação? Isso também tem uma relação com a batimetria e espessura da litosfera. Quanto mais próximo ao centro de espalhamento, quanto mais próximo aos dorsais, mais raso e menos espessa é a litosfera oceânica. À medida que se afasta desse centro de espalhamento, a gente tem profundidades maiores e a litosfera oceânica também fica mais espessa. Mas ela não se espessa indefinidamente. Em torno dos 60, 80 milhões de anos, a espessura da litosfera oceânica tende a permanecer constante até os 180, 200 milhões de anos, que é quando ela vai entrar em subducção, certo? Então a gente tem nos centros de espalhamento as menores profundidades e a menor espessura da litosfera oceânica, e quanto mais distante, a gente tem maiores profundidades e espessuras maiores até 60, 80 milhões de anos. Essas imagens foram retiradas do site da NOAA. É um site bem interessante que dá para entrar e criar várias imagens diferentes, dar um zoom em algumas regiões do globo, é bem legal. Então, as conclusões dessa aula, a gente viu que a teoria da tectônica de placas, ela explica muito bem como nasce e fecha um oceano, né, através do ciclo de Wilson. Lembrando, né, que esse ciclo ele é composto por 6 diferentes etapas e que nem todo ciclo irá apresentar todas as etapas ou o ciclo irá se completar. Às vezes ele pode parar em alguma das etapas, né? A litosfera oceânica ela está em constante reciclagem, diferente da litosfera continental. Então, aquelas que são mais antigas tendem a sofrer uma subducção e então ela atinge aí uma idade máxima de 200 milhões de anos, né? Diferente das litosferas continentais que atingem bilhões de anos, porque elas não sofrem essa reciclagem. Bom, então é isso que eu queria mostrar na aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e muito obrigada!